2, do verso 1 ao 11, diz assim: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Pode se sentar. Aleluia. Eu quero falar nessa noite sobre Jesus, exemplo de servo. Amém? Nós vemos um texto aí que fala da pessoa de Jesus. E aí, essa questão de ser servo é uma das coisas que nós esquecemos e muitas vezes não são ensinadas. É que Deus nos chamou para sermos servos. Nós precisamos entender isso aí. Nós esquecemos e muitas vezes nós não ensinamos. Não são ensinados para as pessoas. E servo, ele não possui vontade própria. O servo, ele serve e obedece ao seu Senhor. Ou seja, logo não é uma espécie de posição, ao contrário. Porque às vezes é bonito falar, eu sou servo de Deus. Parece que é uma postura, uma posição. Não, ao contrário. Isso não é algo para você dizer como se fosse uma posição, né? Alguns até falam para outros como se fosse uma espécie de sobreposição sobre o outro. Eu sou um servo de Deus. Tipo, eu sou e você não é. Mas ser servo não é uma condição de posição, ao contrário. Então nós precisamos entender o caráter de Cristo, porque Ele é o exemplo para nós, e tomar como exemplo Ele, Jesus, para nossas vidas. Agora, o que quer dizer a palavra servo? Servo é aquele que não é livre, não tem direitos e bens. Poxa, pastor, passei a semana inteira para vir aqui, domingo, ouvir um troço desse. Mas é isso que Deus mandou dizer para nós. Nós precisamos entender isso, irmãos. Mas para dar uma amenizada, também quer dizer aquele que obedece ou serve a alguém. E no caso aqui, nós obedecemos e servimos ao Senhor. Então, quando nós dizemos assim, eu sou servo de Deus, eu sou servo de Cristo, é bonito dizer isso, é bonito declarar isso, mas eu preciso entender o que quer dizer essa palavra. Logo, eu sou alguém que obedeço e sirvo a Jesus. E o servo, ele não tem vontade própria, ele não tem, ele serve ao seu Senhor, ele obedece ao seu Senhor, e nós precisamos entender isso, amados. Nós precisamos ter isso muito claramente em nosso coração. E aí nós temos que tomar Jesus como nosso exemplo. E nós lemos um texto aí que está falando da pessoa de Jesus. E eu quero que você, juntamente comigo, entenda aquilo que Deus quer para nós.
E eu vou falar uma coisa muito importante de algo que eu ouvi ontem, enquanto eu fazia academia, que Deus ministrou forte ao meu coração. Então eu aprendo algumas coisas nesse texto aí. Primeiro lugar, quando somos servos, trabalhamos em unidade. Quando nós somos servos, nós trabalhamos em unidade. Olha o que diz o verso 1 e verso 2. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que pensais o quê? A mesma coisa. Eu estou aqui para glorificar a Deus, você tem que estar aqui para glorificar a Deus. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus e você tem que estar aqui para fazer a vontade de Deus. Eu não estou aqui para aparecer, eu não estou aqui para ser melhor, eu não estou aqui para ser maior, eu não estou aqui para me prevalecer sobre ninguém, eu não estou aqui para ser maior do que alguém, ao contrário, eu estou aqui para servir a Jesus, eu estou aqui para fazer com que o reino de Deus cresça, servir o reino de Deus, e você tem que estar aqui com o mesmo propósito. Por quê? Porque a palavra está dizendo muito claramente, de modo que pensais, ou seja, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão de Espírito, se há entranhados afetos, ou seja, afeição um com o outro, e misericórdias, completai a minha alegria. Então, ou seja, olha, o complemento disso é o quê? De modo que pensais a mesma coisa. E aí continua, e tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma. De alma. Aí eu falo uma coisa para você. Unidade. O servo, eles trabalham em unidade e eles trabalham pela unidade. No reino de Deus, amados, não tem essa de eu tenho razão, eu prevaleço, a minha ideia é melhor, o meu jeito é melhor, eu penso assim, não sei o que, não, é Cristo. E isso tem que gerar em nós uma formação de servo, a ponto que nós temos a capacidade, quando nós somos servos, nós trabalhamos em unidade. Por quê? Porque vai gerando em nós, se há realmente essas coisas, se há realmente afeição, se há realmente ação do Espírito em nós, se há realmente alguma coisa que Paulo escrevia aos Filipenses, olha, então para completar a minha alegria, que vocês façam o quê? De modo que pensais a mesma coisa, tem o mesmo pensamento. Tem o mesmo pensamento. E a continuidade aí diz: tenhais o mesmo amor. Que amor é esse? O amor de Deus. O amor de Deus. Paulo diz assim, olha, eu posso fazer várias coisas, eu posso dar os meus bens a entregar a alguém, eu posso até entregar o meu corpo para morrer por alguém, mas se não for por amor, não adianta de nada. Isso vale para tudo. E vale para nossa casa lá. Vale para o que eu faço para minha esposa, para o que a minha esposa faz por mim. E eu falava para o Diego de manhã, muitas vezes a gente não consegue, às vezes, ser um servo, ser alguém na igreja, porque em casa a gente já não é. É por isso que muitas pessoas não se envolvem com a obra, não se envolvem no reino de Deus, porque em casa é uma negação. E não aprende, não sabe, não faz, nem em casa ele faz, vai fazer na igreja. Mas às vezes até faz, aí vive o quê? Uma situação de hipocrisia. Mas quando nós somos servos, nós trabalhamos em unidade, nós trabalhamos com o mesmo pensamento, nós trabalhamos com o mesmo amor, nós somos unidos de alma. A dor do irmão tem que ser a minha,
A necessidade do irmão tem que ser a minha. Ao ponto de muitas vezes você nem falar nada para mim e eu sentir no meu espírito, do Espírito Santo, de orar por você. Ou talvez, quem sabe, você ser tocado pelo Espírito e você pensar assim: poxa, o pastor está precisando de alguma coisa, eu vou orar por ele. Isso é unidade de alma. E às vezes você fica pensando assim: mas será que o pastor precisa? Não, se Deus está tocando no teu coração, ora por mim. Se Deus tocar no meu coração, eu vou orar por você. Isso é unidade, isso é ser servo, porque nós estamos servindo ao Senhor. E o mesmo sentimento. A pior coisa, irmão, nós estamos aqui num grupo pequeno de pessoas, mas a pior coisa para um líder é ele chegar: não, irmão, nós vamos fazer, vai crescer, vai não sei o que, tal. Aí a pessoa vira: ah, não sei não, hein, pastor. Não tem o mesmo sentimento. Acho que não vai dar certo, não. Ah, esse negócio, não sei. Mas quem disse que seria fácil? Quem disse que aconteceria da noite para o dia? Deus não prometeu nada disso. Então nós temos que ter o mesmo sentimento. Nós vamos trabalhar, nós vamos vir aqui, nós vamos cultuar, nós vamos manter a nossa unidade, nós vamos servir um ao outro, nós vamos continuar o trabalho. E mesmo que nada aconteça, nós continuaremos servindo a Deus. Nós continuaremos trabalhando o quê? Em unidade. E quem se achegar a nós, e quem Deus for acrescentando no meio do seu corpo, no meio da sua igreja, Ele vai fazer com que entre nessa unidade. A segunda coisa que eu aprendo aí: considere o seu irmão superior a você. Ih, agora lascou. Verso 3 e 4. O que está escrito aí? Alguém leia para mim em voz bem alta. 3 e 4. Nada façais por contenda. Opa, parou. Nada façais por Contenda. Na minha palavra até fala partidarismo, politicagem. Você já viu politicagem dentro da igreja, irmão? Vamos ser honestos. Vamos ser honestos. Nas igrejas aí, quando chega a época de eleição, meu amigo do céu. Aí você sabe às vezes que fulano não suporta ciclano, mas de repente vira amigo. Porque vira o quê? Um aliado político. Parece a eleição do mundo. Aí a pessoa de repente ela até consegue galgar um degrau na igreja, consegue uma posição, mas não é pelo seu chamado, pela sua capacidade, pela unção do Espírito que opera nele, mas é pelo poder político que ele consegue desempenhar nos bastidores e chegar a uma determinada posição. Então nada façais, amados, por vanglória, por partidarismo. Continua aí, Diego. Ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si. Ou parou? Cada um faça o quê? Eu considerar fulana maior do que eu? Mas é a Bíblia que está dizendo para ser assim. No mundo, nós procuramos posição. No mundo, nós muitas vezes procuramos títulos, reconhecimento. No reino de Deus é ao contrário. Mas você, pastor, eu tenho que te considerar maior do que eu. Aí a gente vê, né? A gente vê no dia a dia, no caminhar da igreja, o que? Essa preocupação de pastor, aí coloca lá nome de bispo, depois coloca nome de apóstolo, aí agora já tem até patriarca. Questiona esse camarada.
Outro dia eu vi na televisão, um camarada questionou um dito apóstolo aí, rapaz, o cara só voltou a descer do altar e dá na cara dele. Mas só que a palavra de Deus está dizendo que o apóstolo tem que considerar o irmãozinho maior do que ele. E o que está acontecendo na igreja de Deus hoje é que as pessoas estão invertendo tudo. As pessoas estão pegando a palavra de Deus e deturpando a palavra de Deus. Porque as pessoas hoje querem posição. Então entenda, amados, nós não usamos de posição. Ao contrário, nós usamos a posição que temos para estarmos para servir. Ou seja, se eu hoje sou pastor, eu uso da posição que eu tenho para servir você. Porque muitas vezes domingo à tarde, ao invés de eu estar assistindo um jogo, ao invés de eu estar assistindo Faustão, eu estou me dedicando à palavra para poder trazer uma palavra para você. E não é que eu estou cobrando, não, eu estou apenas dizendo que isso é servir, é abrir mão, é não fazer por vanglória, é não fazer por partidarismo. Eu poderia ir na internet, meu amado, baixar lá um esboço e falar, vou pregar isso, mas não era isso que Deus mandaria dizer para você. E hoje as pessoas estão na igreja, e cuidado com isso, meu amado, porque às vezes na igreja as pessoas fazem da igreja um pequeno império pessoal. E a igreja é o lugar onde só um tem o domínio e o poder, Jesus Cristo. E nós somos os teus servos. E como que eu sirvo a Deus? Presta atenção nisso, meu amado. Você não serve a Deus porque de repente você ora, você fala em línguas. Não é porque você de repente entra no regueté, porque você pula, porque você grita. Você serve a Deus servindo o teu próximo. Você pode fazer o que você quiser, dizer o que você quiser, mas se você não aprender a servir o teu irmão, você não é servo de Deus. Ah, pastor, mas não é isso não. É. Jesus Cristo lá em Mateus 25 diz assim: olha, eu tive fome, tu me deste de comer. Eu tive sede, tu me deste de beber. Eu estive nu e tu me vestiste. Estive preso e foste me visitar. Mas Senhor, quando que nós fizemos isso? Fizeste isso quando fizeste a um desses pequeninos. Então você só serve a Deus, meu querido, servindo o teu irmão. Se você coloca um vaso na igreja, se você prega, se você canta, se você é diácono, se você faz, não importa o que você faça, você está servindo o teu irmão. Aí as pessoas na igreja hoje, elas querem o quê? Mandar. Aí quando o bicho pega, eu sou pastor, eu estou falando, acabou. Nós somos servos. E a palavra de Deus está dizendo, olha, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Eu tenho que me colocar em posição de estar abaixo dele para que eu possa servi-lo. Fala para o cantor gospel que cobra 60, 65, 30, 40, 65 mil reais para ele ser servo. Fala para muito desses cantores gospels, fala para muito desses pregadores famosos virem aqui pregar para um grupo de 10, 8 pessoas, 9 que seja, enfim, para ministrar a palavra. Não, 9 não vou. Mas a gente não tem dinheiro para te pagar, então também não vou. Não, a gente paga a condução. Não, você tem que pagar X. Isso é servir a Deus, meu irmão. Isso é servir a Deus. Isso é considerar o seu irmão superior a você. Então, quando nós somos servos, nós não usamos da posição. Nós usamos a posição sim para servir.
se Deus te faz um pastor, se Deus te faz um presbítero, se Deus te faz um ministro de louvor, se Deus te faz um diácono, se Deus te faz um presidente do diaconato, se Deus te faz um presidente de mulheres, presidente de homens, se Deus te faz, sei lá, enfim, um evangelista, se Deus te faz um professor de escola bíblica, tudo isso é para que você sirva o teu irmão. Não é para dizer que tem posição. Terceira coisa, tenha Cristo como seu exemplo de servo. Aí pegou. Porque Cristo é um modelo. Cristo é o exemplo de servo, é o modelo de servo. Cristo foi servo o tempo inteiro. Olha o que diz aí, o verso 5. Diz assim: tende em vós o quê? O mesmo sentimento que houve também em Cristo. Algum momento Cristo se exaltou? Algum momento Cristo se vangloriou? Algum momento Cristo quis prevalecer sobre alguém? Ele é o exemplo. Ele é o exemplo. E aí eu quero compartilhar com você o que eu ouvi nessa mensagem. Aliás, não é uma mensagem, é um testemunho de um ex-satanista. Ele fala que o satanismo, a única coisa que segura o satanismo na terra é a igreja. É a única coisa que tem poder de segurar Satanás na terra é a igreja. E ele até explicou que, dentro da classificação dele lá, é como uma empresa, para você entender. A empresa, o camarada é presidente da empresa, ele tem 4 filhos, ele nomeia cada um dos seus 4 filhos como diretores. Esses são servos dele, mas com uma ligação direta, porque há uma ligação de paternidade. Aí os demais, produção, o que limpa, enfim, a faxineira, enfim, são servos também dele, mas não servem direto como são os filhos. Então, dentro da classificação, ele era mais ou menos como um filho, vamos dizer assim. Então ele tinha um contato direto. E ele falava: olha, a nossa função era ir nas igrejas destruí-las. Por quê? Porque a única coisa que pode impedir o nosso agir num bairro, numa cidade, num país, são as igrejas. E a coisa que a gente mais procurava era colocar uma única coisinha. Sabe qual que era, irmãos? Sabe qual que era? Contêiner. Quebrar a unidade. Ele falou assim, porque quando você quebra a unidade de uma igreja, acabou, você não precisa fazer mais nada. A igreja por si só, ela se destrói. E ele falava assim que ele chegava nas igrejas, ele buscava brechas. E uma das poucas brechas que ele procurava é essas pessoas que não conseguem servir, ser servo. Porque automaticamente elas têm o que? Um egoísmo, uma presunção, uma exaltação em si mesmo. E o que levou Satanás a cair foi a sua exaltação. Outra coisa que ele procura muito nas igrejas, e procurava, que satanista, o Satanás procura nas igrejas, é o pecado. E ele falava que ele namorou com uma menina, uma moça, a moça era evangélica, mal sabia que ele era satanista, e ele chegou numa igreja, e ele falou que ele via o ministro de louvor cheio de demônios em volta dele, em cima do altar. Porque ele tinha essa capacidade de ver os demônios. Mas sabe por quê? Porque o irmão era homossexual. Ninguém sabia, nem o pastor sabia que ele era homossexual, mas Satanás sabia. Eu quero te lembrar, amados, que o nosso inimigo, ele é espiritual. Ele não é onipresente, ele não está em todo lugar, ele não é onisciente, mas ele tem demônios que agem ao seu favor. Ele sabe da nossa vida. E ele fala:
Às vezes o que impede uma igreja de crescer é o pecado das pessoas. Porque quando há um pecado, quando há uma ação de pecado e não há arrependimento, veja bem, não adianta você reconhecer que é um pecador, reconhecer que tem pecado, reconhecer que é difícil, eu sei que é difícil, mas tem que ter arrependimento. Porque só através do arrependimento é que haverá o quê? A cura, o perdão e automaticamente a restauração e a regeneração através do Espírito Santo. Então ele dizia, eu entrava, nessas brechas eu entrava, nessa igreja que a gente atacou foi o ministro de louvor. Ele fazia o louvor, ele pulava, era aquela agitação, mas o louvor não passava do teto. Só que ele falou que um dia ele foi um determinado pregador pregar lá, ele não falou o nome da pessoa, e quando o camarada subiu no altar, os demônios se afastaram. Aí, para resumir a história, esse camarada um dia se encontrou com ele, orou por ele, expulsou os demônios da vida dele, para que no nome de Jesus ele saísse. Agora, Jesus foi um exemplo para nós, amados. Jesus é o nosso exemplo de vida. É óbvio que Jesus, ele nunca pecou para ter que se arrepender. Mas ele venceu o pecado. Ele foi servo o tempo inteiro. Numa determinada situação, os discípulos estavam discutindo entre si quem deles era o maior, quem haveria de se assentar do lado do trono de Jesus. Qual foi a resposta do Senhor? Lembre-se que o texto fala, tenha em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. E ele respondeu para os servos, ele respondeu para os discípulos, olha, aquele que quer ser o maior, esse sirva a todos. Essa é a lógica do reino de Deus. Você quer ser grande no reino de Deus, você quer crescer, você quer prosperar no reino de Deus, você quer frutificar, você quer realmente ser uma pessoa que Deus possa te exaltar, seja servo. E as pessoas pensam assim, eu não vou para a igreja não, eu não vou trabalhar lá não. Ficar servindo o pastor, fazendo para o pastor, para o Ronaldo, não sei o que, eu não vou com a cara dele, eu não gosto dele. Você está perdendo tempo, meu amado, porque você está aqui para servir ao Senhor. Você está aqui para servir a Jesus, e Jesus foi o exemplo de ser servo. Quem que é teu exemplo? Uma certa época da minha vida, eu até mostrei a pessoa para a Alessandra esses dias num vídeo. Eu queria imitar o pastor Hildo, que é um pastor que prega demais. Eu imitava até os trejeitos dele, o posicionamento, a entonação de voz, até a postura para pegar uma... Não. O seu exemplo de vida, o seu exemplo para ser seguido, para ser copiado, chama-se Jesus Cristo. Se você seguir Ele, se exemplificar nele, você não vai errar. É por isso que a Bíblia está dizendo, tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo. Em tudo Ele serviu a Deus, em tudo Ele glorificou a Deus, em tudo Ele exaltou a Deus. As pessoas hoje conquistam coisas, se dizem crentes, se dizem servo de Deus, conquista algo, conquista um reconhecimento, conquista um emprego, conquista uma conquista material, conquista, sei lá o que possa ser. Eu sou bom, louvado seja eu, glória a mim mesmo. Não. Eu sempre ensinei para a Alessandra, tudo que acontecer, dê glória a porque nós somos seus servos, e em tudo nós glorificamos o Senhor. Tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo. E qual que era o sentimento de Cristo? Quando algo acontecia, não a mim, Senhor, mas a Ti seja toda a glória.
Quando os discípulos foram lá, expulsaram o demônio, enviaram os 70 discípulos, eles voltaram todo maravilhados: Senhor, no teu nome nós expulsamos demônios, no teu nome nós oramos pelos enfermos, eles foram curados. Jesus disse assim: olha, bem-aventurados sois, mas glória a Deus que ocultaste essas coisas deles e revelaste a vós que sois pequeninos. Em tudo Jesus dava glória a Deus. Em tudo Jesus procurava servir ao Senhor. Em tudo Jesus procurava servir o teu próximo. Ao ponto de que ele estava num lugar onde tinha uma grande multidão, centenas de pessoas. Ele largou essas centenas de pessoas, atravessou o rio para pegar uma cidade para um endemoniado. Hoje tem pastores que, se falar assim: olha, vamos na casa de fulano, numa casinha que tem lá assim, assim, assado, só tem um homem lá, ele precisa ouvir falar de Jesus. Ah, não, vai você. Porque não tem multidão, porque não tem número. Mas uma pessoa é tão importante como centenas, e Jesus, sendo o nosso exemplo, ele largou centenas de vidas para se preocupar com uma só. É por isso que eu louvo a Deus na minha vida, por um pastor chamado pastor Silvio. Ele largava o seu trabalho, acordava todo dia 4 horas da manhã, e muitas vezes dia de semana, ia à noite me discipular, sentava lá na minha casa, morrendo de sono, às vezes capengando, mas me ensinando a palavra de Deus, e até o dia da minha morte eu vou lembrar daquele homem, porque ele foi servo. Quarta coisa: esvazie-se de si e seja obediente. Agora apertou. Esvazie-se de si e seja obediente. Olha o que diz os versos 6 ao 8. Diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo ele o quê? A si mesmo ele o quê? Tornando-se o quê? Tornando-se o quê? Obediente até a morte, e morte de cruz. Vocês estão entendendo? Muitos de nós somos como essa latinha. A gente vem toda quarta, todo domingo para a igreja, choramos, nos emocionamos com alguns cânticos, ouvimos a palavra, às vezes eu prego, às vezes o irmão Leonídio prega, nas quartas-feiras, às vezes o irmão abre o culto, outro irmão abre o culto, e Deus está falando, Deus está ministrando, porque Deus começa a falar desde a hora do culto aberto. Deus está trabalhando. Aí nós oramos, porque nós aprendemos a orar assim: Seu Espírito Santo, enche meu ser, enche a minha vida. Mas como? A gente está tão cheio de si, a gente está tão cheio do nosso eu, a gente está tão cheio do nosso ego, a gente está tão cheio da nossa intelectualidade, da nossa capacidade, é o eu. E Deus, como é que Deus vai encher? Como é que Deus vai encher aqui? A irmã Alessandra ministrou aqui: rendido estou. Se renda ao Senhor. Ou seja, se entregue, se esvazie. Então você precisa fazer o quê? Peraí, vamos ver se vai dar certo. O que eu preciso fazer? Como é que Deus vai encher? E mesmo que Deus enche, mesmo que eu derrame água, vai entrar água. Talvez até venha até a boca, mas só que o que vai prevalecer é o quê? É o meu eu. Esvazie-se de si. Aí o que acontece? Quando eu me esvazio, como é que eu vou encher algo que já está cheio? Quando eu me esvazio, aí eu posso encher. Você está entendendo, irmãos? Então não adianta vir para a casa do Senhor
e está preocupado com milhões de coisas, e não está preocupado em se esvaziar. Aí vai ser uma latinha bonita, vai ser uma latinha florida, mas ao mesmo tempo vazia, porque o que realmente importa ter como conteúdo, como intimidade, como algo que possa realmente prevalecer no seu ser e que venha fazer acontecer algo de bom para a vida do seu próximo, é a unção e o poder de Deus. Mas como que Deus vai agir se ela já está cheia? Então esvazie-se, seja obediente, porque servo obedece, servo não tem escolha, servo ele se submete ao seu Senhor, ele anda na vontade do seu Senhor, entre agradar o meu pai, minha mãe, meu amigo, meu melhor amigo, amigo do peito, problema dele, mas eu vou seguir a palavra. Entre o que ele pensa e o que eu acho, eu fico com a palavra. Entre o que fulano diz, mas foi o pastor fulano, mas foi o apóstolo, mas foi o bispo, mas foi o cantor gospel, estou pouco me lixando, se o que ele disser não estiver na palavra, eu não sigo, porque eu sou servo de Deus. E a palavra está dizendo, no final aqui, que Cristo fez isso, ele foi o nosso exemplo, ele se humilhou, tornando-se o quê? Obediente. Qual que era a missão dele? Ir até a cruz, morrer por mim e por você. Ele não questionou. E hoje as pessoas têm argumento para tudo, argumento até para Deus. Não, Senhor, não é bem assim, vamos tipo negociar aí. Não tem negócio, Deus continua sendo Deus. Então, dentro desse contexto, primeiro, não usurpe, não use, não queira se prevalecer, não queira pôr Deus na parede. Senhor, eu sou teu filho, o Senhor tem que fazer isso, porque se o Senhor não fizer, o Senhor não é Deus. Para de orar assim. Nós somos servos, podemos ser filhos, podemos ter o nome de pastor, podemos ter o nome de presbítero, de diácono, diaconisa, podemos ter o que for, mas na essência nós somos servos. E a Bíblia está dizendo no verso 6 que pois ele, subsistindo em forma de Deus, ou seja, mesmo ele sendo Deus, ele não julgou como usurpação, ou seja, ele não usou o seu direito de ser Deus, ele não usou disso. Então não use, não queira prevalecer sobre nada, sobre ninguém, e principalmente sobre Deus. Não usurpe. E se Deus te colocar numa posição X, não use dessa posição para querer se prevalecer. Segundo, esvazie-se como Cristo, assuma a forma de servo, esvazie-se de si. Nós cantamos aqui, me esvaziar de mim. É fácil cantar, amados, é fácil. Aí às vezes a gente vai aconselhar uma pessoa, falar com uma pessoa, não, então irmão, você tem que agir assim, fazer assim. Pastor, desculpa, eu não consigo, eu sei que é isso, tal, mas eu não. Então filho, você quer o quê? A continuidade diz aí, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura de humana. Ele era um homem como nós, ele se esvaziou, e aí ele como homem teve que ser dependente do Espírito, porque se ele não fosse dependente do Espírito, ele não chegaria até o fim. E aí a continuidade, se humilhe e seja obediente. Aí é que entra, se humilhar, eu tenho direitos, eu sou filho, eu sou pastor. Mas olha o que diz a continuidade aí, foi Cristo que fez isso, meu amado, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Esvazie-se. Irmão, deixa eu falar uma coisa, não é só na igreja não, tá? É no teu trabalho lá,
teu chefe, para tua chefe. Ah, mas eu trabalho por conta. Então o camarada que paga o seu serviço é seu patrão. Você serve ele. Ah, mas fulano é um carrasco. Pois é. Quem sabe Deus te permitiu trabalhar com ele para você dar uma baixadinha de bola, quebrar o teu ego, quebrar o teu eu. O teu professor é uma autoridade sobre você. Nós conhecemos uma mulher terça-feira e ela falava: meu marido, eu me converti, ele continuou servindo o espiritismo. Ele chegava do centro lá, pegava a roupa, jogava no meu pé e falava: vai lavar. Se fizesse isso com algumas servas de Deus hoje, rapaz, ia dar encrenca. Mas não sou trouxa. Quem é ele para querer me humilhar? Quem é ele para querer fazer isso? Não é assim? Ela disse que pegava a roupinha dele, levava na máquina, lavava, deixava branquinha, porque era geralmente roupa branca, passava, deixava engomada. Ia para o banheiro chorar. Mas ela fazia. Eu fazer isso para ela? É pior que de manhã eu acordei com essa palavra: servo, 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 servo. Aí eu vim aqui dar aula com o Diego. Cheguei em casa, liguei a televisão. Aí fiz que nem aquele personagem da Jesusinho Cristinho, já me achou aqui de novo. Tem vontade de fazer um cappuccino? Fiz um cappuccino para mim, para eu poder tomar, quentinho, bonitinho. Aí eu ouço uma voz: Mo, leva esse bolo para mim. Eu vou confessar, irmãos, a minha vontade foi xingar. Porque ela tem carro. Mas eu tinha um pouco. Tinha uma moça. Só que aí me deu a palavra: servo, servo. Vocês estão entendendo isso? Eu tenho que servi-la. Eu quero servir a Deus, eu tenho que começar na minha casa, servindo ela. Eu até li um texto de manhã para o Diego, que diz assim, que o marido ele tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, sacrificando-se por ela. Eu larguei lá meu cappuccino, quentinho. Mas tem que ser agora, tem que ser porque ela está esperando. Aí lá vai eu lá perto do Corintinha entregar bolo. É servo, irmão. Eu poderia falar não, poderia brigar, ia gerar uma contenda, ela ia ficar nervosa, né? Porque ela já estava com dor, nervosa, ia pegar o carro, numa dessa ela sai, bate o carro, está nervosa, e aí? Mas eu tenho que servi-la. Ah, eu não sou trouxa, eu não sou uma trouxa, eu não sou um trouxa. Você não é trouxa, porque você fazendo isso para o seu marido, você fazendo para a sua esposa, você fazendo para o seu pai, para a sua mãe, você está fazendo para Deus. E muitas vezes quando você diz não, você não está dizendo não para seu esposo, sua esposa, seu pai, sua mãe, seu patrão, sua avó, sua tia, o seu professor, quem quer que seja, você está dizendo não para o próprio Deus. Então, não usurpe, esvazie-se de si, se humilhe e seja obediente. Muitas vezes, irmãos, eu costumo dizer, a gente prostra o corpo, mas não prostra o coração. Tem muita gente, às vezes, na igreja, que se prostra e faz todo aquele negócio e tal, para mostrar para os outros. Mas só que diante de Deus não está valendo de nada. Porque ele prostrou o corpo, mas o coração continua altivo. Não se humilha. E a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo,
mas dá graça ao humilde. Cuidado, irmão. Esvazie-se de si e seja obediente. Quinta coisa, quem deve te exaltar é Deus. Quem deve te exaltar é Deus. Olha o que diz o verso 9: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo o nome. Mas quem que foi que exaltou Jesus? Foi Deus. Quem tem que te exaltar? Deus. Quem tem que te levantar? Deus. É Deus que vai te levantar, é Deus que vai te exaltar, é Deus que vai te colocar na posição que Ele quer. E olha, só para registrar aí, lá em Provérbios 15:33, não precisa abrir, diz assim, que a humildade precede a honra. Você quer ser honrado? Aprenda a ser humilde, aprenda a ser servo, aprenda a servir, porque a humildade ela vem antes da honra. É por isso que às vezes você vê situações na igreja que tem um camaradinho, uma camaradinha lá, que está quietinho no canto dele, não fala nada, e de repente Deus o exalta, o glorifica e o coloca. Obrigado, irmão, Deus abençoe. E vai glorificando a vida do irmão, mas por quê? Porque ele se colocou em posição de humildade. Agora, por outro lado, a Bíblia diz assim, que a soberba, ela precede o quê? A ruína. Olha para esses políticos tudo aí, que está tudo sendo pego pela justiça. Olha, presta atenção. Tem até um senador muito famoso, Magno Malta, ele é até um pastor, é um cantor também evangélico, tem uma casa de recuperação enorme lá no Espírito Santo. E muitos dos discursos dele, ele falou assim, sabe por que esses camaradas tudo está sendo pego? Sabe por que fulana vai perder a presidência? Porque fulano, Beltrano está sendo pego nesse lava-jato, nessa coisa toda aí? Por causa de uma coisa muito simples que a palavra de Deus diz, a soberba, ela precede a ruína. Os caras se encheram tanto, mas se vangloriaram tanto, tem um aí que se acha um semideus. Você sabe do que eu estou falando. Ele chegou a dizer que no meio dos camaradas lá, podia ter alguém igual a ele, mas jamais melhor do que ele. Ele chegou a se comparar a Jesus Cristo. Quando o Titanic saiu lá de Londres, o arquiteto dele falou assim, ó, isso aqui nem Deus o afunda. O que aconteceu? Glória a Deus. Eu não estou querendo dizer nada, não estou querendo dizer que foi Deus que afundou o Titanic, pelo amor de Deus, não é isso. Mas às vezes a soberba, ela precede a ruína. Você entende? Às vezes é simplesmente o fruto daquilo que a pessoa planta. E é um princípio de Deus. Deus estabeleceu princípios. Tudo que o homem semear, isso também ele vai o quê? Ceifar. Então muitas vezes o que você colhe hoje como pai, por exemplo, é porque você plantou lá atrás como filho. Aquilo que você plantou com seus pais lá atrás, você colhe hoje como marido e esposa. Porque a vida é uma colheita, é um plantio e colheita constante. E eu sempre presto atenção, irmão, você planta o abacate, não vai colher o abacate só, você vai colher muito abacate. Então isso vale para o lado bom, mas vale também para o lado ruim. Às vezes a pessoa vai vivendo a vida e não vai entendendo. Então esses dois versículos aqui, o primeiro está em Provérbios 15:33, a humildade precede a honra. E em Provérbios 16:18 diz assim, que a soberba ela precede a ruína. Então ou você é humilde ou você é soberbo. A humildade vai te trazer honra, agora a soberba vai te trazer ruína. Então, quem deve te exaltar é Deus. E para finalizar, Jesus Cristo é o Senhor e diante dele todo joelho se dobrará. Olha o que diz o verso 10 e 11. Verso 10 e 11.
Diz assim: para que o nome de Jesus Cristo, ao nome de Jesus Cristo, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Deixa eu falar uma coisa para você: não haverá reis, não haverá presidentes, não haverá governantes, não haverá generais, não haverá sacerdotes, não haverá demônios, não haverá anjos e não haverá diabo que não se dobrará ao nome de Jesus. Glória a Deus. Obama vai se dobrar ao nome de Jesus. Ainda que em vida ele não se dobre, mas no dia do juízo ele vai se dobrar. Glória a Deus. Pode ser poderoso, pode ser o que for, pode inventar o que for, ser o maior inventor, pode ser lá o que for, vai se dobrar ao nome de Jesus. E deixa eu te falar uma coisa muito clara, diabo vai se dobrar ao nome de Jesus. Glória a Deus. E outra coisa, a Bíblia diz assim: você teme a Deus? Faze bem. Mas os demônios, eles temem e tremem a presença de Deus. Glória a Deus. As pessoas vêm para a igreja. Até vi uma frase ontem interessante no Facebook, escrito assim: olha, você músico gospel, Deus está vendo, viu? Que depois do louvor você fica trocando mensagem no WhatsApp dentro da igreja. Nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso, amados. E quando a irmã falou assim, se render é isso. É deixar as coisas de lado, é deixar o celular de lado, é deixar os problemas de lado, é deixar fulano, beltrano de lado. Agora meu tempo é para o Senhor. Mas eu quero te compartilhar um texto que eu deveria ter lido antes, mas eu vou ler agora com você. Abra em Lucas 17. É um texto que eu gosto muito, sabia? É um texto que eu amo. Lucas 17. Lucas 17. Verso 10. Lê para mim aí, Alessandra. E presta bem atenção. Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Glória a Deus. Magoou, pastor. Sabe quem que disse isso? Sabe quem que disse isso? Quem foi que disse isso aí, Alessandro? Quem foi que disse? Jesus. Sabe por quê? Os 70 apóstolos foram lá, foram enviados, voltaram impressionados. Jesus, no teu nome nós expulsamos demônios, no teu nome nós curamos enfermos, no Jesus, mas foi uma coisa impressionante. Aliás, não é nesse contexto, o contexto é outro, porque vem depois. Amém? Mas, e ele está falando aqui, nessa questão, sobre os tropeços. Ele está falando sobre perdão. E no verso 3 diz assim: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. No verso 6 diz assim: respondeu-lhe o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amendoeira: arranca-te, transplanta-te ao mar, e ele te obedecerá. Só que aí depois ele vem e completa e diz assim: olha, depois de haveres feito tudo, dizei: somos simples servos inúteis, porque fizemos o quê? Fizemos o quê? O que está escrito aí, Alessandra? Apenas o que devemos fazer. Apenas o que devíamos fazer.
Para que eu fui chamado? Para pregar a palavra. E eu não tenho que me vangloriar por isso. Eu não tenho que me exaltar por isso. E aí eu vejo um monte de crente dizer assim: ai, eu me sacrifico pela obra. Não, você está errado, porque quem se sacrificou, quem tinha que sacrificar, já se sacrificou, que é Jesus. Você tem que fazer por amor. A motivação sua é o amor. Amor a Deus, amor aos irmãos. E depois que você fizer tudo, por maior que seja, por mais glorioso que seja, Jesus Cristo está dando uma letra aqui. Ele está dando uma diretriz. Assim depois, também vós, depois de haverdes feito. Porque ele está dizendo assim: olha, o Senhor chega da fazenda, se aceita na mesa, e ele diz ao seu servo, ele fala para o servo comer primeiro? Não, ele fala para o servo: põe a comida na minha mesa. Aí o servo pondo a comida na mesa dele, ele vai agradecer, vai exaltar o servo? Não, por quê? Porque é obrigação do servo. Aqui é a mesa do Senhor, nós estamos servindo a Jesus, Ele é o Senhor. E quando eu trabalho, faço, quando eu realizo algo na obra, eu estou servindo o meu Senhor. É como se um servo que pega as coisas que tem que ser colocadas na mesa e servindo ao seu Senhor. Então eu não tenho que me engrandecer por isso, porque eu estou apenas fazendo o que devia fazer. Vocês estão entendendo? Se Deus te chamou, meu amado, seja servo. E se você crê que você é um chamado de Deus, seja antes de tudo servo. E depois que, por maior que sejam as coisas que você fizer, por mais grandiosas que sejam, por mais tremendas que sejam, diga apenas: sou um simples servo inútil, que não fiz nada além do que eu deveria fazer. Irmão, se você fizer isso,